Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Extramuros Podcast, um ambiente criado para se tornar um espaço para narrativas, diálogos e entrevistas com operadores, pensadores e gestores de instituições de segurança pública, no intuito de estabelecer e ampliar a conexão destes com os fornecedores de soluções, produtos e serviços direcionados à área. Eu sou Washington Clark dos Santos e, lastreado na minha vivência profissional e experiências adquiridas ao longo de 38 anos no serviço público, buscarei conduzir encontros e reencontros, promover e difundir ideias e construir cenários para aproximação entre a indústria e as forças de segurança. Perguntado sobre a razão do nome Extramuros, com H inicialmente, eu explico dizendo que a letra H surgiu até como uma preferência, eu sempre tive uma curiosidade, a partir do momento que, muitos anos atrás, em uma sala de aula, o professor citando sobre a questão das letras, e ficou na minha mente algo relacionado à letra H, que, embora ela seja uma letra que não tenha fonema, então eu vinculei a isso a ideia de uma letra silenciosa. Então, quando estava pensando no nome, e aí vem a questão do Extramuros, porque na minha apresentação verifica-se que a partir de 2009 especificamente, quando eu fui convidado e aceitei o convite, fui cedido para o Ministério da Justiça, ainda como delegado de Polícia Federal, para atuar no sistema penitenciário federal. E a partir da experiência, na Penitenciária Federal de Campo Grande, dali em diante, as minhas experiências com as situações, com os cenários do sistema prisional, inicialmente o sistema prisional federal, mas buscando entender muito do que acontece no país inteiro. E aí vem essa questão extramuros, sempre citada, intra e extramuros. Então, a ideia desse podcast está ligada também a esse pensar fora da caixa. O H, que tem alguma coisa a ver com cerca. Então, a gente pensar fora da casinha, fora da caixinha, pensar no mundo externo ao que acontece no âmbito carcerário, visando buscar soluções para melhoria de condições de trabalho dos profissionais que ali labutam, dar maior dignidade à pessoa presa, poder ser capaz do ambiente gerar tranquilidade e uma segurança realmente de que tanto a lei de execução penal pode ser cumprida no que diz respeito às garantias, às assistências à pessoa presa, mas também vincular quando eu falo indústria, na busca de soluções realmente viáveis, sustentáveis, para que a gente tenha um ambiente carcerário mais digno, menos conflituoso, com as soluções que existem. Então, muito do que a gente vai tratar nos nossos diversos encontros, nas narrativas, nas entrevistas, terão sim uma carga bem grande de conversas voltadas ao ambiente do sistema prisional, que é segurança pública na sua concepção, Então, é o
que vincula o nosso propósito ao nome realmente Extramuros. Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos ao programa piloto do Extramuros Podcast. Eu sou Washington Clark dos Santos e, neste episódio, saliento que nossa produção contará com o mínimo possível de edição, razão pela qual, em respeito ao convidado e a vocês, apresento minhas escusas pelos eventuais e domésticos ruídos de fundo. Nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Costa, gestor público com mais de 20 anos de experiência na coordenação de áreas estratégicas do Sistema Prisional Mineiro, graduado em Psicologia e Direito, é especialista em Criminologia e em Direitos Fundamentais, Criminologia e Gestão Organizacional do Sistema Penitenciário. No Sistema Prisional Mineiro, atuou como psicólogo, criminólogo e diretor de unidade prisional. Atuou também na assessoria e direção da Unidade Setorial de Parcerias Público-Privadas, setor responsável pela implantação do primeiro projeto de unidade prisional no modelo de parceria público-privada no Brasil. Na administração pública do Estado de Minas Gerais, ocupou o cargo de ouvidor do Sistema Penitenciário Socioeducativo e foi secretário de Estado adjunto de Administração Prisional. Foi também sócio da empresa Trabalho e Cidadania, que busca recolocar no mercado de trabalho pessoas em cumprimento de pena e egressos do sistema prisional, intermediando as relações entre o gestor prisional e o empresariado. Presidiu a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC-BH, que busca a humanização do sistema prisional, que acautela 150 mulheres em Belo Horizonte. Eleito pela Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Gestores Prisionais Associados Sociedade Anônima, GPA, e empossado em 3 de janeiro de 2022 como conselheiro titular externo no Conselho de Administração da GPA, Gestores Prisionais Associados Sociedade Anônima. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Diante da sua vasta experiência, qual seria a melhor forma para a implementação, para o aprimoramento do aproveitamento da mão de obra carcerária, seja em Minas, seja no Brasil? Primeiro, Clark, eu quero agradecer o seu convite e dizer que estou particularmente feliz dos nossos caminhos se cruzado novamente. Tivemos uma experiência interessante na administração do Sistema Prisional Mineiro e ele realmente, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. A primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: uma coisa que eu aprendi esses todos é que eu não posso ser hipócrita. Então eu já te afirmo o seguinte: execução penal, benefícios da execução não são para todos que estão cumprindo pena. Isso aí não adianta, você não vai ter aqui uma pessoa que vai fazer uma defesa inconteste de que a aplicação da lei é suficiente para recuperar as pessoas. Algumas pessoas que estão lá, nós dois sabemos que, infelizmente, tudo que está programado dentro da legislação não vai ser suficiente para recuperá-lo. E eu não falo isso, não tenho nenhum problema em dizer isso, não estou constrangido, eu não sou hipócrita em afirmar isso. Do outro modo, para que a gente tenha eficiência, eficácia na recuperação de pessoas, a gente precisa entender que esta responsabilidade não é só desse gestor da execução. Nós precisamos ter uma crença de que isso é possível para aquelas pessoas, como eu te disse, sem a hipocrisia, de que ela está direcionada. Uma coisa que eu aprendi estando dos dois lados dessa questão, sendo do lado privado e do lado público, é que o principal executor dessas políticas é o setor público. Mas nós temos um vício, Clark, nós como servidores públicos, e eu não sei se nós devemos até um dia discutir isso sob um outro ponto de vista, o que acontece com o setor público, que ele não trabalha a sua própria autoestima. E o que acontece quando a gente não trabalha a autoestima? A gente não divulga as boas práticas que nós desenvolvemos. O que eu percebo que nós, como servidores públicos, nós desenvolvemos profissionalmente atividades brilhantes, com resultados magníficos,
Mas a sociedade a quem a gente serve não tem ideia do que está. Então eu te falo uma coisa. Se nós não conseguimos divulgar para as pessoas a quem a gente serve, que é a sociedade, como é que ela vai saber que benefícios que essa execução desse trabalho que a gente faz proporciona para ela? Porque, por exemplo, você é um servidor público, tem uma atuação brilhante na área de serviço público, mas ninguém sabe dos resultados que você alcança. Estou falando o seguinte, a sociedade não sabe o que o Washington Clark faz na área de segurança pública nacional, que faz com que o sono desse cidadão, dessa sociedade, seja melhor. Nós não divulgamos isso. Nosso trabalho na execução penal proporciona uma tranquilidade para a sociedade e a sociedade sequer sabe disso. Então não vai ser, se a sociedade não sabe o que nós alcançamos com o nosso trabalho, como é que um empresário que deveria estar envolvido na execução penal, como é que ele vai saber o que a lei de execução penal, o que é o cumprimento de pena, poderia de alguma forma, qual que é o espaço que está ali reservado para ele contribuir? Eu te falo uma coisa, assim, eu começo falando da lei de execução penal, que ela vive e fala que ela vem fazer uma harmônica reintrodução desse indivíduo que cometeu crime na sociedade. Mas ele tem uma frase nos primeiros artigos que fala o seguinte: se o Estado considerar a necessidade de buscar apoio na execução penal, ele tem que buscar na sociedade. E a gente não faz isso. Então a sociedade não sabe como é que ela pode contribuir. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta sobre a mão de obra, ela tem toda a base para contribuir com a redução da criminalidade, ela tem toda a base para acabar com conflitos sociais, ela tem base para harmonizar a reintrodução desse indivíduo. Mas a gente não divulga. Eu fico pensando o seguinte, eu fiz um trabalho durante muitos anos em convencer empresários de que ele se beneficiaria economicamente e socialmente se ele contribuísse minimamente com a abertura da empresa dele para o trabalho da mão de obra prisional. E você se depara principalmente em duas coisas. Impressionante o preconceito do ponto de vista assim, e aí desculpa, vou fazer um parênteses aqui. A nossa grande mídia, ela não divulga, a todo mundo, eu vou te falar assim, eu vou te relatar experiências de empresários que quase me expulsavam de suas empresas para dizer o seguinte: você quer trazer o PCC para minha empresa, você quer trazer o Comando Vermelho, você quer trazer um homicida para mim. E as pessoas acham que todo mundo que está cumprindo pena está ligado a alguma facção criminosa. E na verdade não é. A verdade não é essa. Então é um exercício contínuo de convencimento de que pacificar a sociedade em relação a... Olha, vou dizer mais uma vez, vou repetir para os nossos ouvintes não acharem que eu estou sendo hipócrita. Há pessoas cumprindo pena que não merecem nenhum tipo de atenção nossa porque eles realmente não querem, eles não desejam essa pacificação. Mas nós temos um contingente gigantesco que a gente estaria dando de alguma forma, não é ressocialização, nós estaríamos dando socialização. A maioria. Claro que eu não tenho dúvida mais disso. Eu não tenho dúvida mais de que nós temos que vencer duas coisas. Primeiro, nós temos que vencer a nossa questão de valorizar a nossa atividade, sabe? As pessoas precisam saber o que o Washington Clark faz para que o sono dela seja tranquilo. As pessoas precisam saber o que a unidade prisional faz para que a sociedade esteja pacificada. E o empresário precisa saber o seguinte: a lei garante, além dessa pacificação, ele garante ganhos econômicos para que ele consiga contribuir com o Estado para conseguir fazer a sua aplicação de política. Então, exatamente. É isso. Eu não tenho mais dúvida disso, viu, Clark? O senhor está perfeitamente correto na sua visão. A gente comunga dessa mesma ideia, no sentido de levar para a sociedade as boas práticas e os excelentes resultados que existem gerados pelo sistema prisional. Sim. E acredito muito que no trabalho e na educação do preso, como uma das maiores ferramentas
para a gente combater crime organizado nas unidades prisionais. Sem dúvida, sem dúvida. E diante dessa constatação e afirmação do senhor, que fatores que influenciam efetivamente ou que podem influenciar para que se consiga realmente trazer o empresariado, conseguir convencer, quebrar essas barreiras de preconceito? Você sabe que sistema prisional não dá voto. Eu acho, inclusive, e já fiz esse tipo de ponderação quando o diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande, quando cheguei lá, havia um mito de que o prefeito da capital, à época, ele não recebia bem o fato de ter uma unidade do sistema penitenciário federal naquela capital. Sim. Porque diante desse conceito, não vou dizer preconceito, não, diante desse conceito... Isso, é esse conceito, tá certo. De que o sistema prisional federal tinha os piores presos, e aí uma unidade prisional numa capital de estado, contendo presos de diversas facções do país, não era bem entendido por ele. E sempre que se buscava, e a Penitenciária Federal de Campo Grande, ela é situada em um local muito, embora seja próximo da zona urbana, mas ela é ao lado de um antigo lixão, em uma situação assim, bem precária de posição geográfica. E muito do que a gente precisava à época de melhorar as condições de acesso dependia da prefeitura. Então, quando eu sinalizava isso, alguns colegas que já estavam lá há mais tempo, doutor, a gente não consegue, a gente não tem acesso. E eu pedi uma palavra com o prefeito à época. E fui colocando para ele justamente, né, no meu primeiro contato, de que essa questão de que se entende que o sistema prisional não dá voto está totalmente equivocada. Porque pensemos bem, se hoje temos por volta de 750 mil presos no Brasil, pessoas presas no Brasil, né, de acordo com o último levantamento do DEPEN, eu digo que para cada pessoa presa, no mínimo, nós temos 5 pessoas a ele vinculadas, no mínimo. Sim, sem dúvida. Se nós conseguirmos dar dignidade, melhorar a vida de um preso, nós estamos dando dignidade para cada mais 5, para mais 6, para mais 7. E isso, pensando eleitoralmente, então... Deixa eu te falar uma coisa, desculpa, eu dizer uma coisa, seu raciocínio está corretíssimo. Então você vê que mais uma tarefa do gestor prisional é o convencimento político, né? Então eu vou te dar só o exemplo. Você sabe que eu estive à frente, nós vamos conversar em outra oportunidade, eu espero que você mantenha esse compromisso comigo, discutir sobre parceria público-privada, sobre privatização, porque é um tema mais gigante. Isso. Eu estou à sua disposição, mas eu vou te dar um exemplo. Eu estive diante do projeto de parceria público-privada em Ribeirão das Neves e eu fui literalmente atacado durante o período de implantação. Fui chamado de tudo quanto é nome pela cidade de Ribeirão das Neves. Eu me lembro de eventos em que as pessoas me chamavam de representante do governo picareta, e depois eu vou te falar quem é que me chamou de picareta na época, por causa da implantação de mais um presídio de Ribeirão das Neves. Tá bom. Passa-se os anos, nós já temos 9 anos de execução, e eu te pergunto se algum político, algum vereador, algum prefeito de Ribeirão das Neves quer que aquele presídio saia de lá. Não quer. Sabe por quê? Porque ela gerou só ali na região de Ribeirão das Neves, 750 empregos. Ela melhorou a economia, ela circula dinheiro, ela contratou empresas. Quer dizer, o grande problema da defasagem do Estado é que o Estado está em algum determinado, eu não acho que o federal faça isso, mas os estaduais fazem, eles implantam lá e não desenvolve essa relação com o município. Hoje, a parceria público-privada é essencial para a economia daquele município. E todo mundo reconhece. Então, é uma outra tarefa nossa é discutir. Mas quando eu estou falando de política, eu falei com da volta, é porque a própria lei, se você observar,
quando ela fala da instalação da unidade prisional, ela relata que ela não pode estar próxima de um centro urbano. Quanto mais longe da população ela estiver, melhor vai ser. Então, a própria lei dificulta, Clark, a sua relação com a comunidade. Observa uma coisa para você. O papel dessas unidades prisionais, e eu acho que a população tem razão em discutir isso, ela está ligada à segurança que a gente não transmite. Nós precisamos transmitir de que aquela unidade ela não está trabalhando com a imagem do município, ela está contribuindo para a pacificação da segurança. E a gente não consegue fazer isso. Se a gente não consegue fazer isso, nós não vamos conseguir parceiros para a implantação das políticas públicas. Porque qual a imagem que passa? De que eu vou trazer para cá não só a unidade prisional, mas eu vou trazer os familiares das pessoas. Eu vou trazer, por exemplo, um custo para o município do ponto de vista da manutenção da saúde. Sabe? Só que a gente não imagina. Olha para você ver, eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma legislação de política pública entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde que remunera aquele município que tem uma unidade prisional que presta atendimento à saúde àquele munícipe que está preso. E não precisa ser munícipe dele, o munícipe que está ali no município. Correto. Os prefeitos não sabem disso. O prefeito não sabe disso. Ele imagina que ele vai ampliar o organismo dele de atendimento à saúde, o prisional vai inchar o atendimento dele à saúde, que ele vai ficar, que já é precário, vai ficar mais precário. Mas o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça não divulga com claridade, com dinamismo ou com abrangência o fato de existir uma política de remuneração para o município para isso. Então, olha para você ver como é que nós esbarramos em uma coisa muito interessante. Mais uma vez, a política está ali desenvolvendo a política pública, um projeto social, só que ninguém sabe que ele existe. Eu vou te dar um outro exemplo respondendo a sua pergunta. Nós estávamos colocando sentenciados para trabalhar na construção civil. E eu fui recebido por uma grande empresa aqui em Belo Horizonte, e eu conversando com o herdeiro, já está na terceira geração da empresa, e ele virou para mim numa reunião, ele achando que estava sendo assim muito pontual, ele virou para mim e falou: quer dizer então, senhor Marcelo, o senhor quer que eu traga para a empresa que meu pai fundou pessoas que estão cumprindo pena, que praticaram crimes? Mas que coisa, eu fico pensando que meu avô está revirando no túmulo. E eu virei para ele e falei assim: você sabe de uma coisa? O seu pai, na construção civil, trabalhou com essas pessoas a vida inteira e nunca soube. Porque eu te falo que o maior setor que fornece preso é a construção civil. Ainda dei um exemplo para ele, cara, que é muito comum que o empresário não saiba. Quando nós tivemos períodos de crise que atingem principalmente ao setor de construção civil, após a finalização do pagamento daquele salário de desemprego, das taxas, quando você paga a última parcela, você tem imediatamente um índice de crescimento da prática naquele município. Eu falei: quem é que só acha que está praticando esses pequenos roubos, esses pequenos furtos? Quer dizer, essa pessoa que o senhor demitiu ontem, que o senhor deve até admitir daqui a algum tempo, ele em algum momento ele vai precisar manter a família. Então, eu falei: o setor do senhor já teve relação com pessoas que cometeram crime e o senhor não sabe. O fato de estar agora abrindo a porta para eles, o senhor vai ter uma identificação e vai saber relacionar com eles. Claro, deixa eu falar com você uma outra coisa absurda que os seus ouvintes, os nossos ouvintes, vão achar absurdo o que nós vamos falar aqui agora, mas eu tenho certeza da sua total compreensão. Você é um policial, você combate a criminalidade, seja ela de menor monta, de menor poder ofensivo, ao grande organização. Mas em algum momento, quando você está prendendo um indivíduo, por mais estranho que vai parecer a minha afirmação agora, nós estamos prendendo um provedor de uma família. Ah, você fala assim: Marcelo, você está doido? Mas ele está provendo a família dele com prática de crime, não tenho dúvida. Ou um pequeno traficante, um pequeno roubo de menor poder ofensivo, ele mantém alguém. Uma mãe, uma esposa, um filho. O que acontece? Quando nós estamos entendendo que essa pessoa, em algum momento, mais uma vez, vai lá aquele cuidado da gente não parecer hipócrita. Algum momento, uma pessoa que vai para a prática de crime para a necessidade de manutenção de uma família, como provedor, se você dá a oportunidade dele conseguir prover essa família de forma lícita, você está tirando ele do crime. Eu me lembro de várias entrevistas minhas no sistema prisional em que a família falava assim:
eu prefiro meu marido preso, porque meu marido preso, ele está trabalhando e eu recebo dinheiro todo mês do que ele produz. Eu alimento meu filho, eu coloco ele na escola, ele preso, ele gera renda para minha família. Eu falo, meu Deus, que loucura. Ainda vou te falar mais, um desconhecimento da população, que você sabe disso. Auxílio reclusão. Isso. As pessoas viram e falam assim, mas é um absurdo, nós não pagamos um professor e pagamos uma pessoa que está presa, alimentando a família e ganhando um salário mínimo, às vezes 2. E aí as pessoas desconhecem que quem regula o auxílio reclusão é a legislação da Previdência, que para a pessoa fazer jus, ela tem que ter contribuído aos cofres da Previdência, mas ninguém sabe disso, claro. Isso. Aí você vai para a grande mídia, a pessoa falando, tá vendo? O Estado não paga um professor bem para pagar uma pessoa que está presa, mas esse cara que está preso, até aquele momento da prática, ele era um cidadão correto que recolhia aos cofres da Previdência. Ele faz com uma licença maternidade, uma licença doença, alguma coisa. Só que nós não divulgamos. Parece que todas as pessoas que estão encarceradas fazem jus ao salário reclusão, ao auxílio reclusão, e não é verdade. Se você for ver a última estatística do próprio DEPEN, menos de 6% da população prisional consegue acessar o auxílio. Pensa nisso. É isso mesmo. É a nossa ineficiência em dar publicidade gera um mal gravíssimo, que é a desinformação. Exatamente. É isso. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive o privilégio de ministrar aulas sobre isso para uma turma de policiais penais federais lá na academia da Polícia Federal, lá nos arredores de Brasília ali. E eu vou te falar uma coisa, e não estou bajulando, nós não precisamos disso, somos companheiros de atividade. Eu percorri a academia da Polícia Federal e aí eu tive dimensão do que é a Polícia Federal nesse país. Compreende o que eu estou dizendo, claro? Sim. Agora, me fala assim, o cidadão comum sabe o que é a Polícia Federal nesse país? É isso. Não faz, então, o que acontece? Se ela não faz ideia de qual que é a instituição, ele vai fazer o que ela... Por exemplo, eu tive na nossa reunião, que a gente teve várias vezes no DEPEN, sobre mão de obra prisional. Ninguém tem ideia do tamanho do DEPEN, do que ele movimenta, do que ele promove de política. Então, o que acontece? Se nós não divulgarmos as nossas boas práticas, empresário nenhum vai abrir a porta. Eu estou falando muito, mas eu quero só te dar uma outra referência. Esta semana, eu fui convidado pelo Rafael Lafetá, que você esteve com ele, já estivemos junto com ele. Ele foi a convite do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a dar uma palestra num evento lá na sede da Localiza. Estavam lá uma série de empresários, grandes empresários, presidente da Fiat, entre outros grandes empresários, construtores, empresa têxtil. E no depoimento do Lafetá, ele me convidou exatamente para isso, porque ele não é bobo. Eu sentado lá na plateia, e ele começou a falar das atividades sociais da MRV e virou e falou, mas prisional que não me chama mais atenção, e apontou para mim e falou, olha, a pessoa que mais nos ajudou é Marcelo, que é uma pessoa oriunda do sistema prisional, foi gestor prisional, aquela coisa toda. Claro, você tinha que ver os olhares para cima de mim na plateia. Você tá entendendo? Quer dizer, a pessoa vira e fala assim, temos um ET entre nós temos um extraterrestre. As pessoas me perguntam assim, mas cara, você trabalha com preço, você vai lá dentro do pavilhão, quer dizer, cara, a dimensão da nossa política é muito maior, ela é muito mais abrangente, ela consegue, igual você falou, muito bem falou, a gente consegue melhorar a vida de uma família, a gente melhora a qualidade de vida de uma pessoa, que quando vê a família dele bem cuidada, ela vai mudar de posição. Então, a política de que está lá na lei de execução penal, que é bem, ela atinge em cheio a nossa sociedade, mas que está contaminada por uma desinformação ou então uma informação negativa da nossa grande mídia. Nem todos que estão lá, claro, são pertencentes a alguma facção. O grande problema nosso é que quando a gente está administrando aquelas pessoas, nós aproximamos um pequeno delito de um grande delito e ele é cooptado. Eu digo cooptado e escravizado. Escravizado. E aí não só ele, porque se escraviza a ele e a família. Sim. Porque
ele entra em situação de inferioridade, né? No ambiente realmente em que aqueles mais fortes escravizar a família, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma manchete da prisão de mulheres na Nelson-Hungria, entrando com drogas na unidade, né? Então, eu tenho uma ansiedade também muito grande. Eu já até conversei com o Dr. Wagner Cavalieri certa vez sobre essa situação, porque eu entendo que, não vou dizer que todas, mas a grande maioria dessas mulheres que são presas adentrando as unidades prisionais são vítimas. São vítimas. Elas são vítimas. Concordo plenamente com você. São vítimas. Então, talvez seja fruto, mais uma pauta que a gente pode ter aí também sobre essa questão do aumento proporcional de mulheres presas. E se for fazer uma pesquisa da forma em que grande parte dessas mulheres são presas, justamente na entrada de unidades prisionais. Isso... Clark, desculpa te interromper, isso é um fenômeno que deveria ser estudado na academia. O encarceramento feminino nos últimos anos, vide dados do próprio Depende, últimos levantamentos, o percentual de crescimento é absurdo. Exatamente. É motivo para mim de um estudo acadêmico. Nós podemos ser nossa pauta para a gente discutir, e você vê pessoas que estão mantendo a família. Olha para você ver como é que aquela expressão que eu usei do provedor começa a fazer até mais sentido. Porque quando você prende o provedor e ele não consegue ajudar, a mulher ocupa o lugar. Isso. E ela começa a praticar crime para, mais uma vez, eu não estou aí fazendo defesa, viu? Por favor, não estou fazendo defesa. Estou constatando um fato de que no momento em que ela ocupa esse lugar, o principal motivo para ela ir para essa prática é a sobrevivência da família. Correto. Se não é, nós vamos discutir em uma outra instância. Mas que ela está lá, e eu vou te falar uma coisa. Você viu ali que eu, nas minhas caminhadas, principalmente auxiliando o Tribunal de Justiça, presidi a APAC feminina, que também vai ser pauta. Nós temos pauta para muito tempo aí, viu, cara? Junto com você. Eu presidi a APAC hoje, 50 mulheres. E aí, tem umas coisas muito engraçadas, porque, por exemplo, você encontra lá uma pessoa que era traficante na Pedreira Prado Lopes, que pertencia até esse rapaz que foi agora, que era lá Pedreira, o Rony, aquela coisa toda, era da equipe dele. Aí você vê essa pessoa ali, essa pessoa ela já está anunciando ali que o negócio dela é do crime mesmo, que ela quer um tijolo de pedra para poder vender, aquela coisa tal. Mas você tem 140 que são ávidas em alguma política pública para fazer com que ela realmente faça uma outra opção. Sabe? Você pensava, se eu der uma chance, ela vai ter chance. Então, o que eu busquei nesses 2 anos? Eu fiz parceria com cursos profissionalizantes. Eu ensinei essas pessoas a costurar. Ela pode fazer uma facção na própria casa. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um projeto de profissionalização durante a pandemia. Aquelas moças que não sabiam enfiar uma linha numa agulha produziram 48 mil máscaras durante a pandemia. Tinha pessoas que nunca tinham sentado à frente de uma máquina de costura, não sabiam o que era. Não sabia o que era uma overlock, uma costura reta, não sabia o que era uma máquina de corte. E aí nós fizemos parcerias com instituições profissionalizantes que ensinaram. Mas você não precisa ter medo, você não pode ter medo de entregar uma tesoura para essa pessoa, você não pode ter medo de colocar um instrumento na mão da pessoa achando que ela vai virar contra você. Então, nós temos que pensar a profissionalização, e eu vou te dar um outro exemplo. Quando nós colocamos os presos para trabalhar nos frigoríficos aqui da região metropolitana, as pessoas só me preocupavam em falar assim, mas eles vão trabalhar com faca? Ninguém pensava assim, o cara vai virar um açougueiro, que é uma categoria profissional que está desaparecendo do mercado. Clark, nós fizemos uma parceria com um grande frigorífico da região metropolitana, vou te falar de Contagem, uma hora a gente fala o nome, porque vale a pena
parabenizar um empresário como esse, que ele virou para mim e falou: Marcelo, o profissional que está desaparecendo do meu setor é o cara que é o faqueiro. Eu pergunto, mas o que faz o faqueiro? Eu falei: o faqueiro sabe qual faca usar para qual corte. Se você quer uma picanha, ele vai usar a faca tal. Se você quer um filé mignon, ele usa tal instrumento. Se você quiser uma alcatra, quer dizer, você prepara um cara para desossar uma carne que vai servir a quem, Clark? A quem vai no supermercado e comprar. Eu vou te dar um outro. A gente tem muito amigo preconceituoso, né, Clark? A gente tem muito Não, o preconceito é conclusões, mapas mentais que as pessoas formam. Sim. E eu também vou fazer aqui, vou me penitenciar. Porque eu atuei durante, desde a minha entrada no serviço público, como policial militar, policial civil, policial federal, sempre até aquela fase do que era: vamos prender. Vamos prender. Isso. Entregava o preso na unidade prisional e pronto, meu trabalho estava feito. O trabalho está concreto, está finalizado. Então, não tinha visão nem do trabalho heróico que essa massa de mulheres que trabalham no sistema prisional realizam, não tinha essa ideia. E entendia que estava entregue, e o pensamento, aquele pensamento quando a gente estuda sobre o sistema prisional, é sempre assim: o preso tem que pagar, é vingança. É vingança, isso. Mas nunca pensando naquela questão de que ele um dia vai sair. A nossa preocupação é no seguinte: ele tem que sair melhor do que ele entrou. Melhor do que ele entrou. Então, essa visão eu tive só depois, principalmente a partir de 2009, na primeira experiência no sistema penitenciário federal, e fundamentalmente aqui em Minas, nos 2 anos que nós tivemos juntos aqui, que eu vi realmente assim, as unidades prisionais, as mais diversas. O sistema prisional não é todo igual, ao mesmo tempo que você vai até a unidade prisional, ela tem uma aparência, tem um tipo de funcionamento. Você vai em outra realidade. Outra realidade, completamente diferente, exatamente. É diante disso que eu pergunto também, diante da sua experiência, quando a gente está falando de trabalho, principalmente, eu vejo nos relatórios sempre assim: lógico, a gente tem mais presos dentro das unidades prisionais. Talvez é por isso, será que é só por isso que nós temos mais presos trabalhando dentro da unidade prisional do que fora? Porque é absurdo a diferença. Então, ou seria justamente essas dificuldades de nós não conseguirmos levar para a sociedade e para o empresariado as formas e os benefícios que eles podem ter e os benefícios que a segurança pública tem com o preso trabalhando, que normalmente se pensa sempre assim: criar unidade fabril dentro da unidade prisional. Então, a diferença, no levantamento de informações penitenciárias de 2021, de dezembro de 2021, aqui em Minas principalmente, assim, o percentual é 12% de presos, praticamente, trabalhando externamente, e o restante internamente. Como mudar esses números? Eu vou te falar uma coisa. Eu já estava aqui me preparando para te dar um exemplo. Eu tenho aproveitado essa chance de ser conselheiro lá no PP, e eu estou pegando a equipe de trabalho e mostrando para eles como é que as pessoas trabalham, como é que o Estado trabalha bem. O Estado não é só alvo de crítica, ele precisa de elogio também. Só que ele também não sabe se autoelogiar. Eu fui à Dutra Ladeira recentemente fazer uma visita, levar minha equipe para saber o que é sistema prisional raiz, porque o pessoal fica achando que o PPP é sistema prisional. O sistema prisional raiz é outra coisa. E eu vi uma empresa de eletrônico que está estabelecida na Dutra Ladeira. Ela faz placas eletrônicas para alarme, rádio, e ela tem uma unidade fabril lá dentro. Ela utiliza 140 pessoas que estão cumprindo pena na Dutra Ladeira, enquanto você sabe melhor do que eu, lá dentro. Ela tem uma unidade fabril. Só que do lado de fora ela tem a mesma estrutura. E essa estrutura do lado externo está contratando as pessoas quando saem do sistema. Então, olha para você ver o que essa pessoa fez. Ela pegou o ciclo completo. Ela capacita lá dentro,
tem todos os benefícios econômicos e tributários, mas ela tem um compromisso que na hora que esse cara sai para a porta, ela vai lá e contrata ele e mantém o cara vinculado. É isso que precisamos colocar na cabeça do empresário. De que a contribuição dele, quando ela é chamado pela lei de execução penal lá nos seus artigos iniciais, é para que ele consiga entender o ciclo. Quando nós entendemos o ciclo completo, essa pessoa vira um funcionário, sabe? Ele vira um cara comum. Ele deixa de ser essa pessoa que está vinculada ao sistema. O que nós precisamos é mostrar as vantagens, inclusive. Clark, eu fui num evento no Ministério da Justiça, no Palácio do Planalto, numa entrega de selos sociais de empresas que empregam mão de obra prisional, tanto interna quanto externa. Eu sou testemunha da felicidade do empresário sendo recebido no Palácio do Planalto, recebendo um título, um selo social, porque ele está contribuindo com o combate à criminalidade. Nós precisamos usar esses argumentos para fazer com que a pessoa saiba que quando ela faz isso, ela tem lucro, que é uma palavra... eu ia falar uma palavra pesada aqui, mas ela é rejeitada no serviço público. Mas esse empresário precisa saber que ele tem lucro, ele tem benefícios tributários, ele tem benefícios econômicos e ele tem ganho social. Ele contribui com o aprimoramento da sociedade. Nós precisamos convencer esse indivíduo que a empresa dele, além de ser um instrumento dele ganhar dinheiro, ele é um instrumento de profissionalização. Eu vou te falar bem o exemplo da MRV que ela está fazendo a partir do sistema prisional, porque ela está capacitando educacionalmente, depois capacitando profissionalmente e depois ela está contratando. A ideia da MRV é colocar, inclusive, nas obras dela, pessoas que ela capacitou para construir moradia social. É um ciclo completo, Clark. Nós precisamos entender que quando o chamamento da lei lá na frente, que ela vira e fala assim, olha, eu não dou conta sozinho, eu preciso do seu apoio, eu não preciso imaginar que todas aquelas pessoas que estão dentro do prisional não têm chance. Eles estão perdidos. E não é verdade. Não é verdade. Então, nós precisamos fazer um convencimento de que meu compromisso como servidor público é levar para conhecimento a esse empresário de que, olha, você tem um papel, você tem uma responsabilidade. Mas mesmo sendo um papel, uma responsabilidade, você tem ganho. Você vai ganhar com isso. Correto. Eu vou te dar um exemplo que as pessoas não usam. A ministra Carmen Lúcia, em um momento muito feliz, tem esses momentos políticos que o presidente viaja, o vice-presidente viaja, o presidente da Câmara de Deputados viaja, o cara do Congresso viaja, sobra para o presidente do Tribunal do TSE, do STF, sentar na cadeira de presidente. E nesse momento histórico, ela assinou uma legislação que permite a quem faz licitação com o Estado, com o governo federal, ele pode entrar com uma vantagem se ele contratar mão de obra prisional. Tem um percentual para isso. Poucas pessoas sabem disso, claro. Quer dizer, eu vou fazer uma obra de pavimentação, eu vou fazer uma obra de recuperação de escola, eu vou fazer recuperação de tal. Eu entro na licitação. Se eu colocar parte da minha mão de obra prisional, eu tenho um ganho em relação à própria licitação. Exato. Quem é que fala disso? Você já viu alguma televisão falar disso? Algum jornal publicar isso? Vai estar lá. É fruto, né, mais uma vez, como já falaste, né, da nossa ineficiência em realmente levar a público as possibilidades que se pode... as coisas boas que se pode obter com a utilização da mão de obra carcerária, né? E outra coisa, desculpa, deixa eu complementar. Sim. Mas antes de mais nada, de que o serviço público neste país, seja federal, estadual, municipal, tem compromisso com o bem-estar da sociedade. Sim. Nós precisamos entender que quando, por exemplo, nós fizemos uma passagem pelo sistema prisional, sabe? Mudou a nossa cabeça, mudou a sua, mudou a minha, mudou uma série de pessoas, sabe como? Olha, você vê, você está envolvido num projeto maravilhoso. Eu fiquei particularmente feliz em falar, puxa, que bom que esse cara lembrou de mim, que ele quer contribuir.
Quer dizer, olha que legal a transformação de que a passagem nossa acontece. Nós podemos simplesmente virar as costas depois que a gente saiu, claro. Mas não é isso que a gente faz. Não. A gente faz isso. Então, o servidor público tem compromisso com a sociedade. Ela tem compromisso com a sociedade. Então, nós precisamos passar isso para os outros empresários, que eles também têm compromisso com a sociedade. É porque essa minha mudança, principalmente em relação a isso, claro, que eu vejo que é possível você transformar a vida de uma família, gerar possibilidade de futuro, você gerar possibilidade de vida digna, você gerar cidadãos comprometidos também em contribuir com a melhoria da sociedade. Eu acho que isso é uma tarefa contínua, sabe como? E eu vejo que o trabalho e a educação, você foi muito feliz na hora dessa possibilidade, educar as pessoas, profissionalizar as pessoas. Isso é uma tarefa que garante à sociedade um futuro melhor. Não é só para aquele indivíduo. Quando uma pessoa vive, né? E nós tivemos essa experiência agora da pandemia, do isolamento, sabe, das carências sendo desvendadas, né? Nós vivemos situações de necessidade de sobrevivência que foram escancaradas para nós pela ausência de trabalho, pela ausência de geração de... Porque uma coisa claro que a gente tem que pensar no sistema prisional é que uma política pública de inserção social, ela não pode achar que você vai fazer isso sem geração de renda. Nós não vamos combater o crime organizado, nós não vamos combater o tráfico se aquele indivíduo que é escravizado pelo crime, se ele não tiver geração de renda. Sabe, a geração de renda parece uma coisa maluca, mas as pessoas precisam sobreviver. E se a gente dá a chance dela sobreviver dignamente, sabe? Eu vou te falar uma coisa. Uma alegria para mim foi quando eu convencia um empresário a colocar a mão de obra prisional na empresa dele, e ele sabia, falou, você vai pagar só 3/4 do salário mínimo. Ele falava, o quê? Não, eu vou pagar o salário mínimo. Sabe? Então, o cara entendia que aquele benefício para ele não mudaria absolutamente nada. Não, eu quero pagar o salário mínimo. Eu posso pagar o salário mínimo? Eu falei, se você quiser, você pode pagar o que você quiser. Mas a lei te garante que você não vai estar nada ilegal pagando 3/4 do salário mínimo. Não, eu vou pagar o salário mínimo. Perfeito, sabe? Nós tivemos um empresário da construção civil que falou assim, eu dou uma cesta básica para todos os meus funcionários. Eu posso dar para a população prisional? Eu falei, amigo, você deve. Porque aquela família, falou, você não vai dar, não é para ele, porque ele não pode levar essa cesta básica para a unidade prisional. Mas entrega para a família. E para a família, Clark, vai buscar, é alimentado. Então, o que nós estamos proporcionando e estamos desenvolvendo é garantir vida digna, é garantir compromisso social para essas pessoas. Eu não uso e não gosto da palavra ressocialização. Eu acho que nós estamos falando reintegração. Nós estamos reintegrando uma pessoa e dando a ele sentido de cidadania também. Esse cara tem que se sentir pertencente, sensação de pertencimento, parece essa pieguice que o pessoal fica falando, mas tem uma coisa, é o seguinte, esse cara passa a ter identidade dentro de uma sociedade, ele é identificado, sabe? Ele é identificado como cidadão, então ele passa a voltar a frequentar a sociedade, então ele volta para a escola, ele volta para a igreja, ele volta para atividades coletivas, ele volta a ser um cidadão. Isso. Ele não vai estar marginalizado do ponto de vista da marginalidade, não do crime, mas da margem da sociedade, sabe? Isso. Daqui a pouquinho ele sai, igual, por exemplo, essa ideia da profissionalidade que teve. Não tem problema eu falar sobre o Senac aqui não, né, claro? Não, maneira nenhuma. O Senac nos proporcionou, por exemplo, nós estamos saindo da APAC feminina com pessoas, por exemplo, hoje, que podem trabalhar em qualquer padaria, em qualquer estado, porque ela formou, ela certificou as pessoas não sabiam como é que fazia pão e hoje fazem confeitaria através de cursos profissionalizantes do Senac. O Senac mergulhou dentro do sistema prisional e está ampliando a sua atividade, tanto no estado quanto no privado, nas APACs.
Ela agora, por exemplo, está ensinando a pessoa a costurar, mas não é costurar uma coisa incipiente, é uma coisa profissional. A pessoa pode virar e ser autônomo. Correto. Ela pode ser autônomo. Daqui a pouquinho ela começa com o trabalho, daqui a pouco ela está se regularizando como empreendedor. Quer dizer, no mínimo ela precisa saber que ela pode. O mínimo que ela pode saber é o seguinte: é possível isso? Quando eu te pedi permissão para falar do Senac, porque o Senac está indo lá dentro e profissionalizando gratuitamente essas pessoas. O Tribunal de Justiça colocou recurso, montou uma padaria. Ao invés de contratar uma pessoa formada, não, ela formou, o Senac formou quem. Então você fica autossuficiente na alimentação daquelas pessoas e vira um produto comercial, geração de renda. Sem geração de renda, Clark, essas pessoas não vão sobreviver, elas vão voltar para o... Exatamente. E depois nós vamos ficar perguntando, e a reincidência? A reincidência é óbvio, eu preciso sobreviver, eu preciso alimentar meu filho, eu preciso comer. O Clark, é porque do lugar nosso, é muito engraçado isso, a gente pensar dessa forma, porque nós trabalhamos ininterruptamente, né? Você, sexta-feira, conversou comigo, você estava em Brasília. Você estava em Brasília, porra. Você estava trabalhando. Cara, as pessoas precisam saber disso. Você vem de Brasília, vem para sua casa, depois volta para Brasília, depois vai para outro lugar. Quer dizer, as pessoas se movimentam. As pessoas se movimentam. É hipocrisia pensar que essas pessoas estão lá no crime porque elas estão buscando conforto, estão querendo coisa cara. Não, cara, elas estão querendo um prato de comida. A maioria ali está querendo sobreviver. O que eu falei no início, eu falei com você, eu não sou hipócrita. Tem pessoas ali que, infelizmente, nossa política pública não vai atingir. Ela não vai atingir. Está correto. Ela não vai atingir, a pessoa não quer, ela fala, opa, tô bem aqui, me deixa aqui quietinho, tá bom, tudo bem, vida que segue. Mas aquela pessoa que te sinaliza que quer, eu preciso unir essas duas pontas, eu preciso unir essa pessoa a esse empresário que precisa de mão de obra, ele precisa, olha para você ver, de mão de obra barata, ele não vai ser explorado, pelo amor de Deus. Nós não queremos repetir o crime e escravizar essa pessoa. Mas ela precisa dar uma profissionalização, ela precisa dar senso de pertencimento, ela precisa dar identidade, ela precisa dar perfil de cidadania, sabe como? Porque aí ela também diga. E também fornecer a essa pessoa a certeza de que ela, ao sair com a capacitação, com a profissionalização, ela não está tomando lugar de ninguém. De ninguém. É preciso entender isso, que muitas vezes alguns comentários, mas como vocês estão ensinando preso a trabalhar, quando aqui fora o cidadão não consegue? Ora, o preso, ele saiu da sociedade, ele é o cidadão. Ele é cidadão. Então, ele não está tomando lugar de ninguém. Está tomando lugar de ninguém. Isso é perfeito, esse raciocínio. Ele não está tomando lugar de ninguém. O que nós precisamos pensar é o seguinte, Clark, nós temos uma coisa na nossa essência. Nós precisamos combater o crime. O crime está desviando a nossa juventude. O jovem hoje, quando ele olha para o futuro e não vê nada, ele só vê o crime. Nós precisamos dar uma outra opção para ele, sabe? Nós precisamos pensar o seguinte, esse cara não precisa ir para o tráfico, ele não precisa ir para o crime. Olha, você tem essa opção lá na escola base, mostrar para ele, falar, cara, você tem uma outra opção. Eu me lembro, deixa eu te contar um caso aqui, para a gente exemplificar como é que o Estado não pode abandonar essas pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Contagem. Eu fui ouvidor da Prefeitura de Contagem e eu fazia inspeção em escola. E me dava uma tristeza, Clark, ver que ao redor da escola, em torno da escola, estava cheio de traficantes. E é terrível uma pessoa ter como seu cliente uma pessoa de 10, 11 anos de idade. Eu vi o sofrimento das diretoras, das professoras, e falar, cara, como é que nós vamos tirar esse traficante? Ele está aqui, ele tá ao redor da escola, vendo aquelas crianças como futuro mercado. É disso que a gente tem que afastar, porque o crime não está nem aí se tem 10 anos, se tem 11, se tem 7, se tem 15, ele não está nem aí. Só que essa pessoa, quando vê ali, ele vê um falso glamour,
sabe? Um falso sentimento de pertencimento. Não tem pertencimento nenhum. O que nós precisamos atuar na escola básica, mostrando para o menino que ele é possível, sabe? Que ele tem chance. E nós vamos ampliando as chances dele e, com isso, vamos fazer o que a gente tem de essência, que é combater o crime. Correto. Combater o crime. O que nós temos é combater o crime. E aí nós vamos chamar o empresário para combater o crime, nós vamos chamar o político para combater o crime, nós vamos chamar a igreja para combater o crime. Essas pessoas todas têm que combater o crime junto com a gente. Sozinho nós não vamos dar conta não, viu, amigo? Correto. E até diante dessa... Qual a sua avaliação acerca da recente publicação do Decreto 11.061, mais especificamente em 4 de maio de 2022, que foca na profissionalização de adolescentes e jovens por meio de programas de aprendizagem profissional, o qual sofreu duras críticas, tendo em vista que o entendimento inicial era de que esse decreto afetaria negativamente os números do programa Jovem Aprendiz? Clark, obrigado. Você está me dando... Você sabe aquela coisa da assistência pro centroavante? Que a bola do teu companheiro joga, faz o cruzamento, ela vem picando, você manda lá no ângulo, fala, agora eu me consagro, né? Tá certo. Vai e me abraça. Vai me abraça. Porque olha para você ver, esse decreto, ele tenta desmistificar a coisa principalmente do preconceito. Eu não estou dizendo que você é obrigado a trocar. Eu estou dizendo que você tem uma escolha, empresário. Empresário, você tem uma escolha. É uma escolha. Eu não estou tirando a chance de A ou B. Eu estou falando com você o seguinte, olha, você vai fazer capacitação? Eu vou te dar um exemplo claro que é o meu parceiro aqui em Minas Gerais. Se a MRV, pelo gigantismo dela, ela fosse fazer uma contratação das cotas, ela teria que construir uma sede só para as cotas, porque ela tem 30 mil funcionários. Faz um cálculo do percentual que ela deveria. Ela teria um percentual gigantesco. Então ela precisaria construir uma outra sede só para essa cota de treinamento de capacitação técnica. Você está me compreendendo? Sim. Então, quer dizer, eu falo com o que eu mando mensagem para esse empresário? Ó, se você tiver uma chance, divide. Pega uma parte e capacita no sistema prisional. Você sabe por quê, Claro? A nossa sociedade não sabe que a idade média de quem está cumprindo pena é de jovem, aprendiz. Então, o que acontece? Olha para você que me deu a assistência necessária. O que nós estamos dizendo é, aquele jovem que está cumprindo pena não teve a chance que esse decreto estava dando para outro. Ali, o decreto, ele te dá como opção, ele não está determinando. Eu costumo dizer que as pessoas precisam fazer a leitura do decreto observando o verbo. O verbo não é determinante, ele dá uma opção. Além de todas as opções elencadas no decreto, você pode dividir a sua contratação, o seu treinamento técnico do jovem aprendiz com aquele jovem que está cumprindo pena. Porque a idade média do sistema prisional ela está a cada dia mais baixa, Clark. Cada dia mais baixa. Então, o que acontece? Se você for pensar que uma grande empresa, vamos pensar uma Vale, vamos pensar uma Valorec, vamos pensar uma gigante, uma Petrobras, sei lá, uma empresa que tem 50 mil funcionários, se ela for cumprir o decreto, quanto de percentual baseado na população que ela tem de servidores ela precisaria fazer para cumprir essa lei? Então, eu estou te dando um exemplo claro. Se a gente for fazer um jovem aprendiz, por exemplo, numa empresa com 30 mil funcionários, quantos ela vai precisar fazer para cumprir o que a lei determina? E aí vem novamente o preconceito. Eu vou lá no sistema prisional e divido. Eu faço uma parte para quem está aqui e uma parte para quem está lá. Eu preciso vencer esse preconceito para dar uma chance àquele jovem que está cumprindo pena, que é grande parte hoje. Clark, desculpa, essa é a sua área. As pessoas ficam velhas no crime? As pessoas aposentam no crime?
O funil o bico do funil é muito estreito, Muito né? estreito. Então são pouquíssimos as que pessoas conseguem. que você encontra lá com 60 anos de idade e fala assim, não, eu fui traficante a vida inteira. Pô, sobreviveu? Você está vivo? Então, quem está cumprindo pena, quem está sendo, são jovens. Então, um jovem aprendiz lá, que tiver um curso de mecânica, que tiver um curso de construção civil, que se tiver um curso de Programador, de computador, de inteligência artificial. Isso. É isso. Então, o decreto está dando opções, vencendo um preconceito, sabe? Que é difícil de vencer, amigo. É muito difícil de vencer. Correto. Doutor Marcelo, eu acho que nós estamos caminhando aqui para... Não é o final da nossa conversa, porque a nossa conversa tem muita coisa para a gente explorar aí do teu conhecimento, tuas experiências, né? Como eu disse anteriormente, o nosso objetivo aqui é gerar produtos para abrir mentes, olhos, corações, para a gente realmente ter uma segurança pública melhor, porque tudo isso que nós falamos hoje aqui está no contexto de melhoria e aprimoramento da segurança pública, porque sem dúvida, quanto menos jovens entrarem pelos portões das unidades prisionais, mais escolas estarão tendo alunos, mais segurança nós teremos em nossas casas. Exatamente. Então, eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, né, nessa primeira conversa. Espero que nós possamos ter muitas outras e, se depender de mim, num período bem rápido, eu vou lhe incomodar novamente, né, pedindo apoio e que consigas nos passar aqui sua experiência, teu conhecimento, na busca da gente conseguir realmente convencer pessoas, mostrar, talvez, eu disse 2 vezes, né, que seria a ineficiência do Estado, mas talvez algumas dificuldades que possam ser geradas até da própria atividade, as dificuldades até de relacionamento, mas talvez a gente consiga diminuir essas distâncias, né, e aproximar os elos aí para essa ponte, para a gente realmente ter segurança pública de verdade no nosso estado e no nosso país. Clark, eu fiquei muito feliz com o seu convite, me coloco à sua disposição, fiquei muito feliz com nossos caminhos se cruzando novamente e acho que, se você me permitir, eu quero fazer parte desse debate, conversa, e você pode contar comigo a qualquer momento. Fico muito feliz, eu te agradeço a oportunidade. E se a gente puder convencer outras pessoas a integrarem fileiras, né, para garantir uma boa segurança pública, que a gente consiga pacificar a sociedade e que a gente consiga juntos combater o crime, combater a criminalidade, você pode contar comigo. Tá bom, amigo? Um grande abraço para você, viu? Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Pode contar comigo. Abraço. Um abraço. Até mais. Honoráveis ouvintes, estamos encerrando o episódio piloto do Extramuros Podcast. Espero que a narrativa de hoje se transforme realmente em mais um elo na construção da ponte entre a indústria e a segurança pública, nos levando a dias melhores. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Parabéns pela iniciativa, Dr. Clark. Desejo sucesso nessa nova empreitada. Um abraço. Meu nome é Roberto Vinoales, sou policial civil do Distrito Federal e gostaria de parabenizar a iniciativa do delegado Washington Clark por esse excelente podcast e também a disponibilidade dos seus entrevistados, que trazem conteúdo de extrema relevância social, principalmente para o empresariado nacional, que muitas vezes precisa de uma mão de obra qualificada e barata e desconhece essa possibilidade. Parabéns a todos aí, espero ver novos podcasts. Abraço.